E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Outro Anime, eu sou o Wesley e estamos em clima de Copa. E para comemorar essa data especial, nada melhor do que falarmos sobre vários animes de futebol aqui para você. Todos esses animes de futebol que eu vou listar aqui eu já assisti. Então, a minha opinião é totalmente sincera e não vou falar de algo que eu não conheço, né? Então, caso você goste do vídeo, deixe like, comente, compartilhe. E eu duvido você aí conhecer todos esses animes de futebol. Realmente, eu acho bem difícil. Mas quero ver aí se você conhece. Inclusive, este vídeo é muito bom, né? Para caso você queira mostrar para um amigo seu que gosta de futebol, que gosta de anime, que tem vários animes de futebol diferentes, né? Tem anime com poder, anime sem poder, anime realista, anime de drama, anime de comédia, com futebol feminino, tem tudo quanto é tipo de futebol que você pode imaginar. Então, se gostar, deixa like, comente porque ajuda bastante e bora rumo ao Hexa, né? E começando com o mais atual, que estreou agora em outubro de 2022, que já tem mangá sendo publicado aqui no Brasil, está sendo dublado inclusive o anime. Estou falando de Blue Lock, né? Esse anime, ele é bem interessante. A ideia desse vídeo aqui, primeiro, né, vou frisar para vocês, não é contar a história do anime todo. É dar um belo resuminho para você conhecer e se interessar e ir atrás. Talvez, se você gostar de algum específico, eu possa fazer um vídeo somente sobre, mas essa não é a ideia, né? Então, Blue Lock, que eu tenho um mangá publicado pela Panini mensal, que eu tô curtindo bastante, né? É o mais recente anime de futebol. Ele tem uma produção bem interessante, ele usa bastante CG, né? Pela proposta dele, mas vamos falar um pouco da história, né? Simplesmente é o seguinte: em 2018, no mundo real mesmo, né? Mas acontece no mangá e no anime, o Japão perdeu a Copa. E aqui no anime, a ideia deles é criar uma instalação para reunir vários atacantes para poder formar um mega atacante para que eles possam ganhar a Copa do Mundo. Este anime ele vai muito na vibe anime de esporte, porque anime de esporte realmente é amizade, tudo. Aqui é egoísmo, faça gol e atropele todos eles, sabe? Ele é um Battle Royale, é uma batalha, sabe? Todo passando por cima de todo mundo para ver quem vai ser o melhor atacante do Japão, basicamente isso. E ele vai ter 24 episódios e eu estou curtindo bastante, sério mesmo. Então, se você se interessar, pode estar assistindo e tem dublado, né? Que é importante. O outro anime que foi recente deste ano de 2022, na verdade em abril de 2022, estou falando de Aoashi, que é um anime de futebol bem interessante, está completo dublado, né? 24 episódios, eu assisti todo, adorei, até comecei a fazer alguns vídeos aqui, mas não deu tempo, né? De acompanhar certinho. Mas resumindo a história, nós temos o Ashton, né? Que é um jogador de futebol, ele joga no interior, num timezinho pequeno. Ele joga muito bem, ele é o melhor do time, ele disputa o campeonato e acaba perdendo, fica muito frustrado com isso, mas acaba sendo convidado para jogar em um time muito bom em Tóquio, na verdade fazer um teste, né? E aí começa a sua jornada. Esse Awashi, diferente de Blue Lock, ele fala bastante sobre amizade, sobre conhecer pessoas e sobre tática de futebol, sabe? Ele tem bastante pitaco sobre táticas, sobre posicionamento, que é bem interessante, né? Blue Lock, ele é mais sobre gols e lances marcantes, e aqui é mais sobre futebol, amigos e relação, sabe? Crescer como pessoa e como jogador. Eu realmente gostei muito de Awashi e a JBC vai publicar o mangá dele aqui no Brasil. Eu estou mega ansioso. Mas vamos passar pro próximo, né? Que se a gente fala de anime de futebol, tem um que vem na cabeça, principalmente na minha. Estou falando de Super Campeões, né? Como ficou conhecido aqui no Brasil, ou Capitão Tsubasa Road to 2002. Capitão Tsubasa, ele é um mangá antigo de futebol. Ele saiu há muitos anos. Ele recebeu um anime antigo, clássico. Recebeu outro anime. E quando foi ter a Copa do Mundo ali em 2002, Japão-Coreia, eles refizeram todo o Capitão Tsubasa para que fosse uma jornada até a Copa, sabe? Então tem todo esse preparo. Ele foi feito para promover a Copa do Mundo, promover o futebol no Japão. Inclusive, vários jogadores profissionais japoneses falaram que começaram a jogar futebol por causa de Capitão Tsubasa.
né? E esse foi o anime de futebol que eu vi aqui no Brasil, né? O primeiro, que conta a história de Oliver Tsubasa Ozora, que é um garoto, né, que ama futebol, ele adora futebol, e ele começa a jogar futebol no seu time ali, regional, e vai montando uma equipe cada vez mais forte para disputar vários campeonatos com seus companheiros até chegar no profissional. Lembrando que Capitão Tsubasa, ele não é realista, ele foge muito disso, né? Ele não chega a ter poder, mas ele chega a ter coisas que vão além da realidade, como o chute do tigre do Kojiro Ruega, o chute de trivela, o chute dos irmãos gêmeos, sabe? Várias técnicas, sabe? Só que ele não extrapola tanto a realidade, né? Dá pra levar um pouquinho a sério, porque não chega a ser superpoder. Mas é um anime muito legal e é referência de futebol pra mim, né? Eu gosto do visual dele, gosto de tudo que ele tem. Ele tem 52 episódios e está completo dublado, né? Passa na Cartoon, passa na Rede TV. Clássico, clássico, clássico. Continuando aqui com o Capitão Tsubasa 2018. Você fala, mas 2 Capitães de Tsubasa? Sim, mas por mais que eles contem a mesma história em essência, eles têm muitas diferenças. Enquanto aquele antigo ele é mais rápido e ele é mais, como é que eu posso dizer? Ele quer contar mais coisas, né? Ele quer ir além. Esse aqui é mais contido, né? Ele tem uma produção mais recente, ele adapta as coisas para o nosso tempo atual, sabe? Ele faz essa coisa que é importante para os jovens, né? Já que Capitão Tsubasa é um anime para o público infantil. E ele também conta com mais fidelidade ao mangá as coisas, né? Ele conta vários personagens que não aparecem no anime antigo, né? Ele vai arrastando várias histórias, dando mais drama em algumas coisas, mais foco em outras coisas, sabe? Ele tem 52 episódios, mas ele não vai tão longe quanto o antigo. Então você tem uma experiência mais corrida no primeiro e mais contida e mais bem trabalhada aqui no segundo. Então são 2 histórias com alguns pontos de vista diferentes. Isso é interessante. Então eu acho que vale a pena ver as 2. Por mais que eu goste mais da de 2002, né? Ele que também tem 52 episódios, passou no Cartoon Network, não fez o estouro, né, que a gente esperava, mas rendeu um jogo de celular, que é o Capitão Tsubasa Dream Team, e um jogo de videogame, né, que eu até tenho para o meu Nintendo Switch. Se você não agradou nenhum desses, é tudo muito sério, muito futebol e tudo, vamos falar de um anime de comédia, né? Temos aqui, é um nome difícil, vai aparecer aqui na tela, o anime, que é o Kepeki Danshi Aoyama-kan. Esse anime, ele é de comédia, é de 2017, tem 12 episódios, e ele conta a história de Aoyama. Aoyama é um cara bonito, é um cara charmoso, é um cara que cozinha bem, é um cara incrível, e ele é muito bom em futebol. Só que ele tem um problema. Ele tem fobia de sujeira, ele tem mania de limpeza. E isso acaba tendo várias cenas engraçadas, sabe? É um anime incrível? Não. É um mega anime? Não. Mas é um anime divertido, sabe? Você vai assistir, vai dar algumas risadas e vai se divertir. Você vai acompanhando como ele vai ter que se virar para conseguir jogar futebol, ser o melhor de todos e ainda se manter extremamente limpo. É divertido e vale a pena ser assistido. Seguindo, vamos falar sobre um anime de futebol mais realista. Estou falando de Days, que é outro anime de 2017, pré-ano de Copa, né? Interessante saber que 2 animes saíram no mesmo ano, né? Esse Days, eu gosto muito dele, mas eu sei que muitas pessoas reclamam dele por falar que ele é arrastado, que ele, né? Mas o que eu falo pra vocês? Ele é um anime de futebol, sobre futebol e sobre uma pessoa aprendendo o que é futebol e a jogar futebol. O nosso protagonista é o Tsukushi. Esse garoto, ele não tem nada de especial. Ele não tem carisma, ele não tem habilidade nenhuma. Ele é um cara normal. E um dia ele estava com uns caras aleatórios e ele acabou sendo arrastado para uma partida de futebol. E ele era horrível. Mas ele se esforçou bastante, deu todo o que ele tinha, sabe? Tentou e acabou gostando. Ele conheceu um cara chamado Jin, né? Que é um cara muito bom no futebol, só que ele é preguiçoso. Só que ele é muito bom. E os dois começam a fazer uma amizade muito interessante, onde o protagonista quer entrar pro time de futebol para poder jogar com ele e poder se divertir mais e ter algo, sabe? Só que ele não sabe correr, não sabe nem o básico.
Só que ele se esforça tanto até conseguir alcançar o seu objetivo. É um anime que, se você gosta de superação, se você consegue esperar ali para as coisas acontecerem, pro personagem desenvolver, sabe? Não é aquela coisa, ele não vai aprender do dia pro outro. Ele não vai ficar bom de um dia pro outro, de um episódio pro outro. É todo um processo. Por isso que eu acho que esse anime, ele não é tão valorizado como ele deveria. E eu adoro, e eu anseio por uma continuação. Porque eu quero ver o processo e a conquista que esse cara vai ter, né? É muito bom. E esse aqui também não poderia faltar, né? Vamos lá. Levante-se, anime, venha com a gente. Super 11 vai jogar. Esse aqui é clássico. Passou na Rede TV nos anos de 2010. Foi um fenômeno aqui no Brasil. Inclusive foi um dos animes mais hypado e muito mal marketado aqui no Brasil. Você não tem nenhum marketing de Inazuma Eleven no Brasil. É impressionante. Mas ele marcou uma geração. E ele é um anime de 127 episódios. Nem todos os episódios foram dublados, mas ele conta a história de Indomamoru. Esse aqui é na pegada de superpoder mesmo, sabe? O Indomamoru, ele entra para a escola Raymond e ele quer formar um time. Só que aí ele enfrenta vários problemas. Primeiro, corrupção, ninguém quer jogar nesse time, vários problemas. Só que com o passar do tempo, ele vai fazendo várias amizades, várias técnicas secretas, né, com superpoderes, vai formando um mega time ao lado de Goenji, Kazemaru, Kabeyama, toda essa galera para poder disputar o futebol fronteira, né? E, sério, é um anime muito legal, mora no meu coração. Eu realmente adoro Inazuma Eleven ou Super 11 e eu, inclusive, queria ter um projeto de fazer uma análise, sabe, de cada episódio de todas as temporadas, sabe? Um dia eu vou fazer isso, porque eu fiz de Ares e de Ora, né? Mas vamos seguir para o próximo. O próximo anime é Inazuma Eleven Go, né? Que contém 47 episódios, mas tem o Go, tem um Go Chrome Storm e tem um Go Galaxy, né? Que são 3 temporadas. O que acontece? Você deve pensar, uai, outro Inazuma Eleven, outro Super 11? Sim. Só que esse aqui é uma continuação que você consegue assistir sem ter visto a série clássica. Porque aqui conta a história da Raymond no futuro, que virou um colégio super renomado de futebol, e o nosso protagonista, o Tema, ele quer jogar futebol na Raymond. Só que aqui as coisas mudaram, né? Então tem toda uma burocracia, tem toda uma politicagem por trás que quer controlar o futebol e impedir o seu crescimento, né? Então você tem o Tema tendo que encorajar as pessoas a se rebelarem contra o sistema. Falando assim, até parece um anime sério, né? Mas ele tem instrumentos sérios, mas ele ainda é um anime de poderzinho de futebol. E aqui ele tem uma outra mecânica, né? Que não é só o poder. Eles usam uns stands, os monstros atrás, assim. É uma série que eu gosto, mas não é a minha favorita de Inazuma Eleven, né? Eu curti, assisti. Inclusive, a terceira temporada eu não vi, né? Meu único pecado aqui. Mas é uma série que eu recomendo caso você goste disso. E infelizmente, Inazuma Eleven Go não está dublado. E seguindo, temos mais Inazuma Eleven. Estou falando de Inazuma Eleven Ares, que saiu em 2018. A ideia deste anime era o seguinte: saiu em 2018, ano de Copa, e promoveu o jogo. O anime saiu, foi legalzinho, você consegue assistir esse Inazuma Eleven ali sem ter visto a versão antiga, mas vai perder várias referências, mas você consegue. Só que o jogo não saiu, a produção desse anime morreu, né? Principalmente na continuação, que é Inazuma Eleven Orion, a produção morreu. Mas ainda assim, é um anime de futebol que eu gosto, que eu tenho um carinho, mas eu reconheço que não é pra todo mundo, sabe? É pra quem realmente é engajado em Inazuma Eleven e gosta, que é mais uma série de futebol com um poderzinho. De todas, essa aqui é a menos carismática, né? Que o protagonista ele não é tão carismático quanto o Endo e quanto o Tema, né? Que esse aqui é o Asto, né? Não vou perder muito tempo falando de Inazuma Eleven Ares, né? Eu fiz vídeos semanais comentando o anime, então vamos para o próximo. Vamos falar um pouco agora sobre futebol, mas sem poderzinho. Estou falando de Areno Kishi, né? Que é um anime que saiu em 2012, tem 37 episódios e eu realmente gosto bastante. Eu adoro anime de futebol, mas Areno Kishi realmente tem um lugar especial no meu coração. Ele conta a história de Kakeru, né? Esse garoto, ele é muito bom jogador e ele tinha um irmão. O irmão dele acabou morrendo para salvá-lo, né? O irmão dele jogava como camisa 10 e era muito bom também. Os dois eram inclusive uma dupla.
Aí o Kakeru decide abandonar o futebol porque ele acha injusto ele jogar futebol, o irmão dele não. Só que acontece coisas na escola que ele vai estudar e ele acaba voltando a jogar futebol. Só que acontece, em determinado momento, ele meio que se transforma na personalidade do irmão dele e começa a jogar como seu irmão, sabe? E você vê que tudo muda, sabe? E não fica claro se isso é psicológico ou se isso é realmente espiritual. Por isso que eu não digo que esse anime é tão realista. Mas ele tem uma pegada bem realista sim, né? Inclusive, uma coisa que é interessante deste anime é que ele dá um destaque bem bacana para o futebol feminino. E tem seleção japonesa, sabe, de futebol feminino. Eu realmente admiro muito isso e eu gosto bastante desse lado dele também, né? Ele não tem um desfecho, mas vale a pena assistir. São 36 episódios bem gostosinhos. Agora falando de um anime um pouco mais conhecido de futebol, é o Giant Killing, que é um anime de 26 episódios. Ele estreou ali em 2010. Ele fez até que bastante sucesso, ele é bem popular, né? Para quem gosta de futebol. Ele conta a história de Tatsumi, que era um jogador de futebol, jogava ali no seu clube no Japão, só que ele era promissor e foi jogar por outros países. E aí ele ficou conhecido como um traidor. Só que os anos passam e ele acaba aposentando como jogador e vira técnico de um time da Inglaterra. Ele acaba conseguindo um feito muito importante para esse time e acaba voltando para o seu estudo no Japão para poder ser o treinador. E o time está horrível. E aí ele tem que consertar o time, fazer o time voltar a jogar para poder dar alegria aos seus torcedores. É um anime bem interessante, ele trata sobre o futebol e tem um pouquinho sobre os jogadores brasileiros, sim, né? Mas uma coisa que é bem legal é como mostra essa área de fora, sabe? Sem ser somente o jogador, ele é o técnico, ele tem que gerenciar as pessoas e tudo mais. É bem interessante, é um anime que eu gosto, eu queria uma continuação, inclusive eu acho que o mangá continua sendo publicado até hoje, né? Então, Giant Killing não poderia faltar. E estamos quase acabando, mas ainda temos um outro anime que é o Sayonara Watashi wa no Kramer. Ele é de 2021, é um anime de futebol que eu gostei, né? Muitas pessoas não gostaram, mas eu gostei. Ele tem 3 episódios. Ele é da mesma altura de Eyeline April, né? Que é aquele anime do violino que faz todo mundo chorar. Ele conta a história da Ono. Ela era uma garota que jogava futebol com seus amigos homens. Só que em determinado momento ela teve que parar com isso e procurar um time feminino para continuar jogando. E ela entra no time feminino com várias outras garotas promissoras. Só que o time delas ainda é bem fraco, né? Então eles têm muito a progredir. E essa história é bem divertida, é emocionante. E eu acho que vocês deveriam dar um pouco mais de atenção para esse anime. Claro que ele não é uma mega produção, mas é um anime que as pessoas realmente ignoraram, né? Inclusive ele tem uma nota bem baixa. Eu acho que eu sou a única pessoa que gosta desse anime, só pode, né? Mas vale a pena porque esse é bem desconhecido. Agora vamos falar de outro anime de futebol que é muito esquecido, que é o Shingeki Koff, né? Esse anime de futebol, ele é bem legal, eu adoro ele, acho ele muito divertido. Ele conta a história do Shun, né? Esse é um garoto que ele não é nada incrível, ele só é esforçado. Ele participa de um time de futebol. Só que esse time de futebol é desfeito e ele, depois de alguns acontecimentos, faz de tudo para esse time poder voltar a existir. E aí começa a jornada deles para disputar vários campeonatos. E aqui ele é bem divertido, sério, ele é bem divertido, conta uma história divertida e o final dele vocês não vão acreditar. Mano, eu vou dar um spoiler aqui, mas os caras vão pra Europa para jogar com Messi, Cristiano Ronaldo, esses caras todos, sabe? E é bem legal isso, porque aparece eles jogando, sabe? É muito emocionante quando isso acontece, sabe? É o objetivo deles de disputar algo importante, algo grande. E sério, vale a pena assistir. E por último, mas não menos importante, vamos falar de Hungry Hearts, né? Strikers. Não sei pronunciar o nome, mas é um anime que eu adoro. Ele conta a história de Kanu Kyosuke, um cara delinquente japonês, jovem delinquente, que é muito bom jogador, só que ele fica na sombra do seu irmão, que é uma estrela, que é um astro. E ele adorava jogar futebol, até que ele arrumou um trauma, né? Ele acabou quebrando a perna de um adversário, e
isso fez com que ele parasse de jogar futebol, abandonasse, né, de vez. Até que ele entra para uma escola nova, vê vários motivos para jogar futebol, garotas, né, e volta a jogar. E aí ele monta um time bem interessante para disputar os campeonatos. É um anime dublado, é muito legal. Eu me diverti muito assistindo ele. Eu lembro quando eu comecei a ver, eu vi ele numa tacada só, sabe? Porque é dublado, é divertido e é futebol. E ele tem vários personagens que vão sendo trabalhados, tem várias equipes com adversárias, sabe? E é uma coisa que eu fico cativado, né? Pra quem gosta de meio de futebol, realmente vai gostar dele, porque ele é realmente muito divertido. A sua produção não é boa, não é uma produção uau, não sei o que, é pelo futebol, né? E pela emoção. Quando você se empolga e se envolve com os personagens do anime de futebol, você vai longe, né? Então, tá aqui, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Ficou bem grande, mas eu quis reunir aqui todos os animes de futebol que eu já tinha assistido para poder comentar com vocês, né? Se vocês gostaram do vídeo, eu peço gentilmente que deixem like, comentem, compartilhem. E eu duvido aí se vocês assistiram todos esses animes que eu citei aqui. Eu realmente duvido. Duvido de verdade. E boa Copa pra vocês. E valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima.